Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 39. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Quem ama Jesus? Quero falar com vocês de um texto bem conhecido, que diz assim, que Jesus disse uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Mais uma vez, não, só pode deixar lá, só 38 mesmo, filho. Isso, 39. E disse em parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova, ou ambos no buraco? Jesus estava falando com os fariseus, estava repreendendo-os, porque eles achavam que sabiam, mas na verdade eles nada sabiam, porque o pior cego é aquele que tem a visão física, mas não tem a visão espiritual. E aqueles homens, Jesus estava com eles, e mesmo assim, eles não reconheceram que era Jesus, o Filho de Deus. Eles conheciam muito da Torá, eles conheciam muito das leis, mas o próprio Jesus se manifesta, e aqueles homens não reconhecem a Jesus como Salvador. Então Jesus disse: cego que guia outro cego, ambos cairão no abismo, no buraco. E muitas das vezes nós estamos vivendo essa cegueira espiritual, das coisas estarem acontecendo e nós não estamos enxergando, e nós não estamos vendo, porque falta visão, falta enxergar além do que os olhos físicos, os olhos carnais podem enxergar. Caminhar pela fé não é caminhar por vista, mas é caminhar pela uma visão espiritual. E muitas pessoas estão ouvindo tantas vozes nesses últimos tempos, muitas informações, muitas palavras, mas na verdade isso não era diferente do tempo de Jesus, porque na verdade no tempo de Jesus, aqueles homens tinham muita sabedoria humana, eles conheciam muito sobre, como eu já disse, sobre as leis, mas na verdade eles não tinham a visão espiritual. Então, a primeira coisa que eu quero declarar e profetizar sobre vocês é que vocês, em nome de Jesus, possam ter visão espiritual daquilo que Deus tem para cada um de vocês, em nome de Jesus. E falando sobre esta questão de cego guiando outro cego, ambos cairão no caminho, Jesus fez uma analogia aqui, fez uma comparação na parte espiritual. E muitas das vezes, quando nós estamos vivendo este momento tão difícil que está acontecendo no Brasil, no mundo, em Lençóis Paulista, e a gente não consegue ter a visão clara, a gente não consegue ter a visão das coisas que pode estar acontecendo, das coisas para amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida pessoal, no nosso indivíduo. A gente não sabe. Por quê? Porque o mundo está numa loucura, porque cada semana tem um decreto, cada semana os governos mudam, então a gente não sabe,
Você que trabalha com vendas, você que trabalha com alguma coisa que depende de vendas, ou você que tem uma empresa que para de vender, então você não sabe, fica aquela ansiedade, fica aquela coisa dentro dos nossos corações, porque a gente não sabe amanhã o que vai acontecer. A gente perdeu o controle do que vai acontecer amanhã. Por um lado isso daí é horrível, mas outro lado isso daí é permissão de Deus, para que o mundo e para que nós possamos entender que quando nós perdemos o controle, Ele toma o controle das nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos controlando tudo e deixando Deus e deixando Jesus de lado, e muitas das vezes Ele permite que nós percamos o controle para que Ele tome o controle de volta. Então a gente fica, o que vai ser na minha vida individual? O que vai ser na minha vida familiar? O que vai ser da minha vida financeira? O que vai ser da minha vida ministerial? Nós não sabemos. Há uma loucura no mundo inteiro e a gente não sabe. Com o nosso planejamento humano, físico, carnal, e a gente tem que se planejar mesmo, mas a gente não sabe como vai ser o dia da manhã. Nós perdemos o controle. Então nós estamos como cegos, que a gente perdeu a direção de como vai ser amanhã. Mas eu olhando a palavra de Deus, e eu também faço essa analogia para nós, e aí eu comecei a perceber, e eu acho que todos vocês já assistiram as Paralimpíadas, né? Tem gente que não gosta, eu gosto de assistir, porque eu gosto de esporte. Mas não vamos falar de esporte não, porque tem muito irmão triste nessa noite, né? Mas que a tristeza saia do seu coração. A gente tem que ser alegrinho pelo menos uma vez, viu, Pereira? Eu sei que o Pereira chorou nesse sábado, mas eu fiquei feliz, tá? Mas enfim, tem o jogo de futebol, onde os homens jogam futebol numa quadra, e eles são totalmente cegos, ou aqueles que não são totalmente cegos, eles vendam os olhos daqueles que têm 30, 15, 20%, eles dão um jeito de vendar os olhos, para que não enxerguem nada mesmo, e ali eles colocam numa quadra de futebol, e tem que estar em silêncio, e a bola, ela tem um barulhinho, como se tivesse um sininho dentro da bola. Então, aqueles homens que não têm a visão, eles adquiriram uma habilidade tremenda, que é a audição, e pela audição, pelo barulho, eles sabem se está na direita, se está à esquerda, se está atrás, se está na frente, eles sabem a direção aonde a bola está, e também pela audição, eles sabem onde seus companheiros estão. É algo impressionante. Eu com os meus 2 olhos, eu enxergando bem, eu não consigo jogar como aqueles rapazes conseguem jogar com os seus olhos vendados. E o goleiro então, é algo impressionante, porque quando alguém perde uma habilidade, quando alguém perde alguma coisa da sua visão, ele acaba adquirindo habilidades, ou no tato, ou na audição, ou no cheiro. Então ele começa a aguçar as outras atribuições que o seu corpo tem. Ele não tem a visão, então ele começa a trabalhar mais na audição, mais no cheiro, mais no tato. Então eles conseguem andar, eles conseguem caminhar. Se eu pegar algum de vocês e colocar aqui no altar, eu acho que todo mundo já brincou daquele de vendar os olhos, de ficar girando as pessoas, depois você tem que pegar a pessoa. Eu acho que pelo menos quem teve infância como eu tive, todo mundo já brincou disso, né? E pega a gente, coloca uma venda e gira a gente, e a gente tem que achar onde que estão as pessoas. Se eu pegar um de vocês e vendar os olhos de vocês, e virar vocês vão ficar totalmente perdidos. Então vocês vão ficar com medo de cair, ansioso para chegar, e inseguro para caminhar. Quem está comigo, diga amém. Então é assim que a maioria das pessoas, é assim que a maioria, o mundo está vivendo, em insegurança, medo e ansiedade.
porque não consegue enxergar o que vai acontecer. Mas eu quero liberar, eu quero que você tome posse desta palavra que eu tenho para você nesta noite, em nome de Jesus. Que nesta noite você possa adquirir habilidades espirituais para saber qual direção e qual caminho que você deve caminhar. E é interessante isso, porque uma pessoa que não enxerga, ela vai ficar com medo de descer essas escadas, não vai ficar com medo de ser esse degrau maior ou menor, insegurança, medo. E é assim que a gente está vendo as pessoas, com medo e com insegurança. Mas eu quero dizer para vocês que, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não consiga planejar o meu futuro, humanamente dizendo, eu posso crer no meu amanhã. Nós sempre cantamos uma música, uma canção, é uma das mais lindas que eu mais amo cantar, que é Porque Ele Vive, eu posso crer no amanhã. Eu não sei o que vai ser, mas uma coisa eu sei, a minha vida está segura, porque a minha vida está em Cristo Jesus. Talvez você não esteja vendo nada, talvez você não consiga, você tenta planejar, mas a incerteza é tremenda. Mas eu quero dizer para você nesta noite, coloque a sua vida em Jesus, coloque a sua família em Jesus, coloque a sua empresa em Jesus, coloque os seus sonhos em Jesus, porque Ele tem algo para você, Ele tem uma solução para você, Ele vai estar com você em tempos bons e ruins, e do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. E quando aquele homem, eu vi aquilo, eu fiquei impressionado, falei, rapaz, e uma coisa que me chama a atenção é uma passagem bíblica muito mencionada, uma das mensagens que eu mais ouvi pregações, que está em Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Nós vamos ler aqui. É algo impressionante quando você cria, você não enxerga, mas você cria habilidades para ouvir bem. Vou ler aqui nessa tradução. Depois disso, foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com os seus discípulos, Jesus no caso, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado no caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos, filho. 49. E Jesus parando disse que chamasse, e chamaram o cego, e dizendo: tenha bom ânimo, levanta, porque Ele te chama. Amém? Vamos continuar? E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. 51. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua o quê? Fé te salvou. E logo viu. E ele fez o quê? Ele viu e seguiu a Jesus. Deixa aqui parado no 52. Preste bem atenção. Aquele homem estava cego, e ele estava sentado na beira do caminho. Não era qualquer caminho, era a estrada de Jericó, um dos lugares mais movimentados que tinha na sua época. O caminho para Jericó, até hoje é um caminho famoso, porque Jericó é um lugar que tem águas, numa área desértica. Então o caminho de Jericó é muito famoso, você vai ver ele em outras passagens bíblicas. E aquele homem estava sentado no caminho, e ele estava pedindo esmola, porque era assim que ele estava sobrevivendo. E o que acontece? Ele pedindo esmola,
ouviu o quê? A multidão. A palavra de Deus diz que ele ouviu. E quando ele ouve a multidão, porque você sabe, quando você está no meio de uma multidão, tem o quê? Barulho, falação. Então ele não podia ver, mas os seus ouvidos estavam aguçados. E ele estava sempre percebendo, pela sua audição, o que estava acontecendo ao seu redor. Existem momentos que nós não estamos vendo. Então é o momento de você ouvir. E quando ele escuta uma multidão, gente falando, criança, aquela coisa toda, passos, barulho, ele se informa. O que está acontecendo? E aí ele o quê? Ouviu. Ouviu o quê? Primeiro ele ouviu a multidão. Segundo ele ouviu o quê? Que era Jesus de Nazaré. Bem específico. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, o que ele fez? Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E uma outra coisa que ele podia falar. E quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, o que ele ouviu de Jesus de Nazaré? Que Jesus de Nazaré, você entenda, ele estava sentado na beira do caminho. E eu quero que você entenda que ele estava um dia, ele tinha no seu coração, o dia que se Jesus de Nazaré passar por aqui, eu não vou perder a oportunidade. Porque ele sabia que Jesus de Nazaré curava, dava visão aos cegos, audição aos surdos, e fala aos mudos, expulsava demônios e perdoava pecados. Então ele tinha uma esperança, o dia que esse Jesus de Nazaré passar, eu não vou perder a oportunidade. Ele não podia falar, ele não podia enxergar, mas ele estava atento para a oportunidade, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Então quando ele escuta a multidão, ele pergunta: o que está acontecendo nessa multidão? E eles respondem, e ele ouve: é Jesus de Nazaré que está aqui. Quando ele sabe, quando ele teve a informação que Jesus estava ali, o que ele fez? Ele gritou, ele chamava. Primeira parte ele chamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero perguntar para você, meu amigo, meu irmão, que está aqui nesta noite, o que você tem ouvido? O que você tem escutado? O que tem entrado dentro do seu coração? E aquele homem, ele escutou que Jesus estava lá, então ele gritou, então ele falava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E diz a palavra de Deus, que teve gente que se incomodou com ele. Então primeiro ele ouve a multidão, segundo ele ouve que Jesus está lá, e terceiro, ele teve um incentivo para chegar a Jesus. Foi assim? Terceiro, sabe o que ele ouviu? Psss, fique quieto, não incomode o mestre. Ei, cala sua boca, você está gritando demais. Ei, psiu, para, você está me deixando surdo. Então ele ouviu a multidão, ele ouviu que Jesus estava lá, mas também ele ouviu pessoas dizendo para que ele ficasse quieto, matando, uma palavra que mata a fé, palavra que mata a esperança, palavra que mata a vida, palavra que mata destino, palavra que mata sonhos realizados. Queridos, em nome de Jesus, eu quero que você entenda o que eu quero dizer para você. Você pode escutar tudo, mas você tem que selecionar o que você vai deixar entrar no seu coração. Eu vou repetir de novo: você pode escutar tudo, mas você tem que selecionar o que vai entrar no seu coração. O que vai entrar no seu coração é: Jesus de Nazaré está aqui e Ele pode me curar. Ou o que vai entrar no seu coração é: fica quieto, isso não é para você.
Que voz você tem ouvido? Queridos, eu não aceito voz de incredulidade, eu não aceito voz de maldição. Eu posso até ouvir, mas eu não guardo no meu coração. De pessoas frustradas querendo colocar a sua frustração em mim, ou de pessoas sem fé querendo colocar a incerteza em mim, a incredulidade em mim. E nesta noite eu quero que você saia daqui com fé. Nesta noite eu quero que você saia daqui equalizando o que você ouve, equalizando o que você escuta. Escute pessoas que têm fé, escute pessoas dizendo: ei, Jesus está aqui. Mas se tiver uma multidão dizendo para você: cale a boca, fique quieto, ei, você já tem a certeza, você já tem a escolha daquilo que você decidiu. Eu escolho a ouvir que Jesus está aqui, e eu não ficarei quieto, eu irei gritar mais alto ainda. Tem uma multidão de coisas para você ficar quieto. Tem uma multidão de situações para você ficar sentado e pedir esmola. Espiritualmente, fisicamente, na sua vida sentimental, em várias áreas. Tem muitas coisas para que você fique sentado mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando as coisas. Mas existe uma palavra dando destino de vitória para você, e você decide. Eu vou repetir: você decide o que você quer escutar e colocar em prática na sua vida. Aleluia. Aquele homem decidiu fazer o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pegou mais força ainda. Queridos, eu sou assim. Quando alguém diz para mim: você não pode, eu fico mais bravo e eu falo: agora que eu vou mostrar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando olharem para você e falarem: cale a boca. Quando olharem para você e falarem: fique quieto. Quando olharem para você, fica sentado mendigando. Ei, coloque uma revolta espiritual no seu coração e diga: ei, ninguém vai me calar, ninguém vai me parar. Eu vou gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está aqui nesta noite. A presença dele está aqui neste lugar. O que o mundo tem falado para você? Ah, você errou, você pecou, você fez isso, você calculou errado, a sua empresa, seu negócio, sua família. Sabe o que aquele homem fez? Gritou mais alto. Levante a sua mão aos céus e diga assim: eu vou gritar mais alto daquilo que Jesus tem para a minha vida. Aplauda forte o nome do Senhor. O que Jesus fez? Jesus parou e falou: mande chamar. Na minha tradução é muito legal, que diz a palavra de Deus que ele levanta, ele joga a capa e levanta depressa. E na Bíblia você pode ler em Lucas, pode ler em Marcos, não tem ninguém, diga assim: ninguém, não tem ninguém que pegou na mão dele. Pastora Suzana, não teve ninguém que pegou na mão daquele cego e levou até Jesus. Não tem. Eu olhei os três, não tem. Diz a palavra de Deus que ele joga a capa e levanta depressa. Você consegue ver um cego tomando uma atitude de andar rápido? Consegue visualizar isso? Aleluia. Ele levanta e ele vai depressa, porque ele já estava com seus ouvidos ali,
mande chamar. Aleluia. Ei, Jesus está te chamando. Ele sabia a direção da onde estava saindo a voz de Jesus. Ele levanta depressa, com todas as dificuldades dele. Ele joga a capa que significava o pecado, a miséria, a pobreza e tudo, enfim, ele joga e ele começa a seguir a voz. Aleluia. Meu querido, tem horas e tem momentos da minha vida que eu não consigo enxergar, tem horas e momentos da minha vida que eu não consigo ver, mas eu faço o que? Eu falo: Senhor, fala comigo. Existem momentos da minha vida, existem momentos da minha história que eu falo: Senhor, o que eu vou fazer? Como nós estamos vivendo esses tempos, Senhor, me dê direção, o que eu fazer? Eu não estou vendo, eu não vejo um palmo à frente, mas eu faço o que? Eu abro meus ouvidos espirituais e eu escuto a voz do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você não conseguir ver o seu futuro, quando você não conseguir ver o seu caminho, então abra os seus sentidos, abra a sua audição espiritual, porque o Espírito Santo vai te dar revelação, que caminho você deve seguir. Aleluia. E aquele homem, e ele chega até Jesus, e quando Jesus fala com ele: o que queres que eu te faça? Ele falou: quero ver, Senhor. Então veja, a tua fé te salvou. E diz a palavra de Deus que imediatamente os seus olhos se abriram. Sabe, a fé não vem por ver. Quem precisa de ver é incrédulo. A fé vem por ouvir. Eu vou repetir: a fé não vem por ver, mas a fé vem por ouvir. Eu vou te provar. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para os seus discípulos. E quando ele aparece para os seus discípulos, ele vai embora. E tinha um que não estava. Você sabe o nome dele que não estava? Escolinha dominical para vocês: Tomé. Tomé não estava. Aí os discípulos falaram assim: viu? Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele apareceu aqui. O que Tomé falou? O que Tomé falou? Eu só acredito vendo. Não, eu só acredito vendo e tocando. Se eu ver e eu tocar, eu vou crer. Quem está aqui? Se eu ver e tocar, eu vou crer. Quer dizer, um cara que caminhou com Jesus 3 anos, Jesus falou que iria morrer e ressuscitar. Os amigos dele falaram: Jesus apareceu aqui. Ele falou: eu só acredito vendo e tocando. Aí de novo os discípulos estavam reunidos. Quem apareceu? Jesus. A paz seja com todos. E Jesus já sabia que ele tinha falado: Tomé, você só vê para crer? Toca. Toca. Senhor. Então ele creu. O que Jesus disse? Bem-aventurados. Estou apontando a mão, quem pega, levanta a mão. Bem-aventurados aqueles que não me viram. Bem-aventurados aqueles que não me viram, mas creram e creem em mim. Aleluia! E a palavra de Deus diz: a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? As notícias, o mundo, o Face, o Insta,
enfim, o YouTube, essas coisas. Não, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O mundo está falando muita coisa, mas isso aqui é minha bússola de fé, de caminho e de esperança. E a palavra tem um destino para mim, a palavra tem um destino para você. Deus tem pensamentos, Deus tem os planos bons para a minha e para a sua vida. Você não precisa ver para crer, mas ouça a palavra de Deus, para que você creia que o seu futuro está nas mãos de Deus. Aleluia! E diz a palavra que quando os seus olhos abriu, cadê o versículo, filho? Quando os seus olhos abriram, o que ele fez? E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo que viu a Jesus pelo caminho, e depois seguiu a Jesus pelo caminho. Existem momentos, como eu já disse para vocês, que eu não vejo. Você pode ver a história, as passagens dos apóstolos, dos homens de Deus. Eles viram Jesus 3, 4, 2. Outros não viram Jesus mais, depois que ele se ascendeu aos céus. Tem momentos da minha vida que eu não vejo Jesus. E eu não sei o que fazer. Mas eu não posso ver. Mas eu posso ouvir. Eu não posso ver. Mas eu posso sentir. Eu não posso ver. Em momentos da minha vida que eu estou caído, prostrado. Mas eu posso sentir uma força que não é minha. Uma coragem que não é minha. Me levantar. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Eu estarei com vocês, disse Jesus, todos os dias. Você não pode ver, talvez você não veja, mas você pode sentir. Você pode sentir. Você pode ouvir. Você pode sentir algo que não é seu, mas que vem dos céus. Aleluia. Eu lembro uma vez eu estava no Canadá. Quando eu estava lá, a Ed Baker subiu no altar e ela começou a cantar. A mensagem foi que os animais conhecem o Senhor, mas os seus filhos não conhecem a sua voz, não conhecem. E ela estava no altar, e de repente eu olhei e não tinha músico nenhum. Eu olhei na direção das caixas de som e eu via muitas coisas. Eu via a voz de anjos. Era muito lindo, era um coral. Eu não consigo nem tentar passar para vocês tipo de nota, de coisa linda, celestial. Aquela coisa encheu. E eu comecei a chorar porque eu via que não era músico, eu via que não era playback, eu via que não era coisa, eu via que era o próprio céus. E naquele momento os meus ouvidos foram abertos espiritualmente, aleluia. E eu comecei a ouvir a voz dos anjos, queridos, e eu chorei. Eu acho que eu chorei por 3 ou 4 horas. Desde aquele momento, os meus ouvidos espirituais foram abertos. Eu até escrevi uma canção, uma letra, muito tempo atrás. Eu não sei como é o seu rosto, não sei como é o seu cabelo, mas eu sinto a paz dele dentro de mim. A paz que entra dentro do meu coração não é minha, mas é dele. Existem momentos na sua vida que você não vai ver, mas você vai sentir a paz
e a graça dele invadindo o seu coração. E eu peço a Deus, e eu libero esta palavra, aleluia, porque quando você ficar assim, a sua vida vai mudar para sempre. Que você ouça, que você sinta a voz de Deus falando com você, porque esta voz te dará destinos para o sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor te abra os sentidos espirituais, que você sinta Deus falando com você. Se você recebe, se expresse conforme a sua fé, em nome de Jesus. Você não precisa ver para crer. Você tem que ouvir para ter fé. E quando você sair daqui, você vai se deparar com o mundo. Talvez na sua própria casa, no seu trabalho, onde você estuda. Mas você tem que decidir que voz você escuta. Então você tem que filtrar. No momento que a gente não consegue ver, você tem que filtrar o que você ouve, para que a incredulidade e a falta de fé não entre no seu coração. Nós temos um outro exemplo aqui, que está também em Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26, de um outro homem que era cego. E este homem cego foi diferente a sua passagem. O que acontece com ele? Diz a palavra de Deus, põe aqui para mim rápido, que aquele homem era de Betsaida, e ele tinha amigos, e chegou em Betsaida, trouxeram um cego, trouxeram as pessoas, os amigos, e rogaram que lhe tocasse, e tocando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos, e perguntou se via alguma coisa. E ele levantando os olhos e disse: eu vejo homens, pois eu vejo como árvores que andam. Depois disso tomou-lhe, pôs as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente. Amém? Esta é uma história, uma passagem bíblica diferente, de um homem que era cego, mas esse homem tinha amigos. Eu quero perguntar aqui: quem é obreiro na casa do Senhor? Líder, célula, RDM, ministério, fique de pé. Pastor, líder, presbítero, Tiago, evangelista, fique de pé. Olhe bem para mim. Aquele homem tinha amigos. Sabe que esses amigos representam? Vocês. Não estão falando amém, mas tudo bem. Representa vocês. Sabe o que aqueles homens fizeram? Levaram aquele que não tinha visão até a Jesus. Como um cego pode guiar outro cego? Como um ferido pode guiar outro ferido? Mas como um homem de fé e uma mulher de fé pode guiar um homem e uma mulher de fé para o sobrenatural? Deus está liberando esta palavra para vocês nessa noite. Existem pessoas que estão perdidas e não sabem o que fazer. E vocês representam esta passagem bíblica. São aqueles que pegam pelo braço e levam até Jesus. Jesus deu uma missão para cada um de nós. Jesus deu uma missão para cada um de vocês. Então, em nome do Senhor Jesus, que vocês se levantem,
como homens e mulheres que Deus chamou para fazer o bem, para levar as pessoas até Jesus, porque você faz o natural, mas quem vai fazer o sobrenatural será Ele. Então levante a sua mão direita, que eu estou profetizando em nome de Jesus sobre a vida de cada um de vocês, que vocês vão ver sinais, prodígios e maravilhas através das mãos de vocês, levando as pessoas até o Rei Jesus. Se a igreja está comigo, aplauda e glorifica o Senhor. Pode se assentar. Na sala do reino eu vou explicar o que significou cuspir nos olhos daquele homem. Quem quiser saber, terça-feira, meio-dia ou às 20 horas. Porque aqui vai dar uma outra ministração. Mas o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Existem momentos que nós não estamos vendo e precisamos de alguém para nos direcionar. Existem momentos que a gente não consegue ver, então você tem que abrir os teus ouvidos para escutar aquilo que Deus tem para a sua vida. Que isso entre no seu coração nesses dias, porque o mundo está numa escuridão, numa cegueira espiritual, mas vocês ouviram esta palavra nesta noite, e Deus vai dar destinos em todas as áreas da vida de vocês, físicas, espirituais, sentimentais, financeira, e eu declaro esta palavra. E quando tudo isso passar, você hoje não vê a ponte que você caminhou, mas amanhã você vai ver a ponte, os seus olhos vão se abrir e você vai continuar a seguir no Jesus. Preste bem atenção, em João 10:10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus, Ele disse: eu vim para que você tenha minha vida e vida em abundância. E Ele continua dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas a gente só conhece as obrigações de Deus para a gente, mas a gente nunca lembra das nossas obrigações para com Deus. Quem está aqui? Jesus está falando assim: eu como pastor eu dou a vida para as ovelhas, mas as minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. Quem está aqui? Você precisa ouvir, porque o bom pastor está aqui, dando palavras de direcionamento para cada um de vocês, para que você tenha uma vida, e que você tenha uma vida em abundância. Mas para isso, você tem que ouvir a sua voz. Então eu peço a Deus, mais uma vez, que abra os seus ouvidos espirituais. Se coloque de pé.